Louvado seja Jesus, amém? Poder estar sentado, irmãos. Louvado seja Deus. Mais um culto nessa noite. Culto da família, onde o tema é Projete sua família em Deus. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12. A pastora havia me ligado para colocar meu nome na escala, para pregar a palavra, e acabou que nesse dia nós não conseguimos falar. Aí depois ele fez a escala, colocou meu nome lá e mandou para mim. Na hora eu gelei, falei, Jesus da glória, tem que ver. Mas Deus sabe todas as coisas, né, Deus? E não é fácil estar aqui na frente, mas quando a gente se dispõe, Deus é bom. E eu creio que a palavra é de Deus, a palavra não é minha. Então é Deus que faz a obra. Eu somente tenho que ser um instrumento na mão de Deus. Somente tenho que abrir a minha boca para que Deus possa encher. Como não é diferente com muitas pessoas aqui, tem muitas pessoas aqui que são preparadas para pregar a palavra, mas sem fugir. Como eu mesmo muitas vezes fugi, corri de Deus. Isso não é bom para nós, porque na verdade Deus nunca vai desistir do projeto que Ele tem nas nossas vidas. Então, se Deus tem um projeto na sua vida, você pode ter certeza que um dia vai se cumprir, de uma forma ou de outra. Você pode escapar para lá, para cá, mas um dia você vai fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Amém? Todos acharam? Amém. 1 Samuel capítulo 2, versículo 12. Os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdote para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de tridentes, e enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, ou na travessa, ou caldeirão, ou caçarola, e o sacerdote pegava para si tudo o que vinha no garfo. Assim faziam com todos os israelitas que iam a Siló. Mas, antes mesmo que queimassem a gordura, vinha o auxiliar do sacerdote e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: dê um pedaço desta carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, somente crua. Se o homem lhe dissesse: deixa primeiro a gordura se queimar e então pegue o que quiser, o auxiliar respondia: não, entregue a carne agora, senão eu a tomarei à força. O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Versículo 22. Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo que seus filhos faziam a todo Israel, e que eles se deitavam com as mulheres que serviam na entrada da tenda do encontro. Por isso lhes perguntou: por que vocês fazem estas coisas? De todo o povo ouço a respeito do mal que vocês têm feito. Não, meus filhos, não é bom o que escuto se espalhando entre o povo do Senhor. Se um homem pecar contra um homem, os juízes poderão intervir em seu favor, mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Seus filhos, contudo, não deram atenção à repreensão do seu pai, pois o Senhor queria matá-los. 27. E veio um homem de Deus a Eli e disse: assim diz o Senhor: acaso não me revelei claramente a família de seu pai, quando eles estavam no Egito e sob o domínio de Faraó? Escolhi teu pai dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, subir ao meu altar, queimar incenso e usar um colete sacerdotal na minha presença. Também dei à família de seu pai todas as ofertas preparadas no fogo pelos israelitas. Porque vocês zombam de meu sacrifício e de minha oferta, que
que determinei para a minha habitação? Por que você honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas pelo meu povo Israel? Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi a sua família e a linhagem de seu pai, que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa, honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. É chegada a hora em que eliminarei a sua força, a força da família de seu pai, e não haverá mais nenhum idoso na sua família. E você verá aflição na minha habitação. Embora Israel prospere, na sua família ninguém alcançará idade avançada. E todo descendente seu, que eu não eliminar de meu altar, será poupado apenas para lhe consumir os olhos com lágrimas e para lhe entristecer o coração. E todos os seus descendentes morrerão no vigor da vida. E o que acontecer a seus filhos, Ofni e Finéias, será um sinal para você: os dois morrerão no mesmo dia. Aleluia. Há sinais de desintegração da família por todos os lados. O índice de divórcio chega a 50% em alguns países. De cada 100 casamentos, 50 terminam em divórcio. A infidelidade conjugal está se tornando uma epidemia perigosa. Em uma pesquisa sobre família, constatou que 75% dos maridos e 63% das mulheres são infiéis aos seus cônjuges. Uma pesquisa que foi realizada com crianças, em torno de 3.600 crianças, concluiu que 14% das crianças são filhos de pais solteiros e 40% viverão em um lar separado antes de atingirem a idade de 18 anos. Nos últimos 30 anos, o número de pais solteiros cresceu 450%. A pornografia escraviza hoje mais de 30% da população. O homossexualismo está ultrapassando a fronteira dos 10% da população. Os pais estão cada vez mais ocupados e os filhos cada vez mais distantes de um relacionamento estável com a família. Estamos assistindo à morte do diálogo na família. A família de Eli foi um exemplo de família que tinha tudo para dar certo, mas foi desintegrado. Eli foi um homem poderoso, um homem que tinha sucesso lá fora, mas era um derrotado dentro de casa. Ele projetava as famílias do seu povo em Deus, mas a sua ficou em desprezo, ficou abandonada. A Bíblia nos dá muitos exemplos de pais que foram bons e de pais que foram maus. Alguns exemplos nós podemos seguir e outros não. Assim, a vida de Eli torna-se um exemplo de pai que não devemos ser. Ele foi um pai ausente, que não tinha tempo para os filhos. 1 Samuel, capítulo 4, versículo 18, parte B. Samuel, na verdade, Eli, ele foi um sacerdote e juiz sobre Israel durante 40 anos. E durante esses 40 anos, ele pregou a palavra, ele ensinou as famílias. Famílias vieram até ele para tomar conselho e ele as aconselhou. Ele resolveu problemas dos outros, mas não conseguiu resolver o problema da sua própria família, da sua própria casa. A palavra do Senhor diz em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Realmente, ele era um homem de Deus, um homem visto pelo povo como exemplar, um homem fiel a Deus,
um homem que estava constante na casa de Deus, um homem que julgava o povo com fidelidade, com justiça. Mas nós vemos que Ofni e Finéias, que eram os filhos dele, ficaram desamparados. Não tinham pai dentro de casa. Eles moravam dentro da igreja, mas tinham um pai ausente. Quantos filhos que têm os pais dentro de casa, mas sentem que os seus pais são ausentes? Será que você tem dado atenção devida aos seus filhos? Será que quando o seu filho chega até você, pedindo a tua atenção, dizendo: pai, olha eu aqui, pai, olha esse desenho, eu fiz para você, será que você tem dado devido valor a isso? Será que você tem dado atenção ao teu filho? Será que você, os pais do presente, até mesmo que eles vão ser pais, será que você tem dado mais atenção às pessoas lá fora, aos seus amigos, à televisão, às redes sociais, ao WhatsApp, mais do que seus filhos? Nós vemos hoje em dia filhos distantes de seus pais, filhos que não têm um relacionamento íntimo com o pai, filhos que têm os pais, um casal dentro de casa, mas não sabem o que é ser filho. Que o diálogo, infelizmente, dentro dos lares tem se acabado. Hoje as famílias não sentam mais à mesa como antes para almoçar juntos, não sentam com os filhos para bater um papo. Eles se conversam dentro da própria casa através de mensagens. E Deus não quer isso de nós. Deus não quer isso dos pais. Os filhos precisam de ter contato com o pai. Os filhos precisam do abraço do pai. Os filhos precisam do carinho do pai. Se você sentar com um filho que não teve isso do seu pai, você vai ver que por muitos anos da sua vida ele cresceu um filho revoltado, um filho que não sabia o que era carinho e não sabia dar carinho para seus pais. Quantos pais dariam tudo para voltar atrás e fazer tudo de novo, mas hoje não podem, porque os seus filhos estão mortos, estão separados deles para sempre. Ele foi um pai omisso que não abriu os olhos para ver os sinais de perigo dentro do seu lar. 1 Samuel capítulo 2, versículo 22 a 24. Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo que seus filhos faziam a todo Israel, e que eles se deitavam com as mulheres que serviam na entrada da tenda do encontro. Por isso lhes perguntou: por que vocês fazem essas coisas? De todo o povo ouça a respeito do mal que vocês fazem. Não, meus filhos, não é bom que o que escuto se espalhando entre o povo do Senhor. No capítulo 3, versículo 3 diz assim: pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os repreendeu. A todo momento o povo chegava até ele e diziam que os filhos deles estavam fazendo. Chegava até ele e dizia: os seus filhos estão ficando com as mulheres, estão se prostituindo com as mulheres que trabalham na frente do templo do Senhor. Seus filhos estão metendo a mão naquilo que não é dele, na oferta que está sendo oferecida a Deus pelo povo. E o que nós podemos ver através da palavra é que esse pai ele foi omisso, ele não fez nada. Há
muito tempo ele já via vendo o que os seus filhos estavam fazendo, mas ele foi omisso, ele negligenciou, ele foi conivente com aquilo que os filhos estavam fazendo. Porque quando nós sabemos que algo está acontecendo de errado e nós não falamos, nós estamos sendo coniventes com aquele erro. E realmente esse pai estava sendo conivente. Ele, ao invés de ele chegar nos filhos dele e ter repreendido os seus filhos, ele simplesmente falou assim, no versículo 24: não, meus filhos, não é bom o que escuta espalhando por aí. Ele não usou da sua autoridade de sacerdote, ele não teve um pulso firme, ele não usou da disciplina, ele simplesmente usou de palavras. Ele não colocou em prática as palavras que ele disse aos filhos. Ele não corrigiu os seus filhos a tempo. E quantos pais têm omitido isso? E quantos pais, os seus filhos batem em sua face e eles acham graça? Ai, meu filho, não pode fazer isso. E quantos filhos fazem pirraça dentro dos mercados e lugares públicos, se joga no chão, grita, xinga o pai, não frente dos outros, e os pais não tomam uma atitude, não repreendem os seus filhos, não corrigem. A palavra do Senhor diz assim, em Provérbios capítulo 13, versículo 24: quem se nega a castigar seu filho, não o ama. Quem o ama, não hesita em discipliná-lo. Irmãos, não é pecado disciplinar o seu filho. Não é pecado você dar alvaradas para o seu filho quando ele precisa. O que Satanás está usando hoje em dia para fazer com que os pais não corrijam mais os seus filhos, para que eles se tornem bandidos, para que eles se tornem desobedientes, filhos que não obedecem aos seus pais. Está usando a própria lei para criar a lei da palmada. O pai não pode mais corrigir os seus filhos. Isso não é de Deus. Em Provérbios, o Senhor diz que nós temos que ungir uma varinha e corrigir os nossos filhos. Eu me lembro de quando nós éramos, eu e meus irmãos éramos crianças, minha mãe não avisava não. Ela falou: vou pegar da vara mais dura que tiver, daquela vara da goiabeira, que ela não lasca nem quebra, para me descer no lombo de vocês. E ela batia mesmo no rosto, ela não avisava não, ela batia mesmo. E isso foi bom para nós, isso nos ensinou a sermos filhos melhores, porque todas as vezes que nós pensávamos em fazer uma traquinagem, nós lembrávamos da vara. Fazer isso não, porque o negócio é pegar para mim lá em casa. Então nós evitávamos de fazer muitas coisas, porque nós éramos corrigidos. E eu falo nós porque eu pretendo ter filhos também. Vocês, no caso, como pais, devem corrigir os seus filhos. O que nós vemos hoje em dia são pais que não corrigem os seus filhos, e pais que estão vendo os seus filhos se perderem para o mundo das drogas, para o alcoolismo, para doenças venéreas. Filhos que estão sendo presos, filhos que estão morrendo, estão se suicidando, porque não tem relacionamento com os seus pais, porque os seus pais não estão corrigindo os seus filhos a tempo. Corrijam os seus filhos, para que o seu filho no dia de amanhã ele venha te dar um orgulho. Nós podemos ver outro exemplo, foi Davi, que não teve coragem de confrontar os seus filhos e acabou perdendo os dois. A palavra do Senhor diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Provérbios 22:6. Olha o detalhe da palavra: ensina o caminho, ensina a criança no caminho. Não está falando ensina a criança o caminho. O que é no caminho? É você com a criança, é você do lado da criança. Vem aqui, meu filho, eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar com os meus exemplos.
Quantos pais têm dado maus exemplos aos seus filhos? Estou falando de pais crentes, pais que professam o nome de Cristo, se dizem cristãos. Então nós temos que ser exemplos para os nossos filhos, porque o filho geralmente reflete aquilo que o pai é dentro de casa. O filho, ele procura fazer aquilo que o pai ensina dentro de casa. Conta-se uma história de que duas crianças estavam brincando dentro de casa, e na brincadeira delas, elas xingavam uma a outra e falavam palavrões, brigavam, mas aí o seu pai e sua mãe chegaram e falaram: mas filhos, por que vocês estão brigando? Eles disseram: não, nós estamos brincando. Ou seja, aquilo que os seus pais estavam fazendo dentro de casa, eles estavam transmitindo como se fosse uma brincadeira. E isso com certeza irá refletir na vida dos filhos após eles crescerem. Eli foi um pai passivo ao fatalismo. Eli aceitou pacificamente o decreto que Deus tinha, a sentença que Deus tinha de derrota sobre a sua família. Ele simplesmente aceitou. No capítulo 3, versículo 18, diz assim: então Samuel lhe contou tudo e nada escondeu. Então ele disse: Ele é o Senhor, que faça o que lhe parecer melhor. Ele não reagiu mediante a isso. Ele não pediu misericórdia para Deus, para que Deus mudasse essa situação, essa sentença que Deus tinha falado, que iria, por causa da omissão dele, por causa da negligência dele, por causa dele estar concordando com tudo aquilo que seus filhos estavam fazendo. Deus disse que iria fazer com que toda a sua família não fossem mais sacerdotes, iria praticamente exterminar a sua família. Ele simplesmente aceitou, ele entregou os pontos. Na palavra nós podemos ver que existe um rei que ele não se entregou, que é o rei Ezequias. Quando Deus mandou o profeta até a sua casa e disse a ele: prepara a tua casa porque você vai morrer. O que ele fez? Ele falou: assim seja. Não. Ele fala que depois que o profeta saiu da sua casa, ele virou o rosto para a parede e chorou amargamente, e falou para Deus: Deus, lembra que toda a minha vida eu fui fiel a Ti, eu servi a Ti com integridade. Aí Deus ouviu a oração, Deus ouviu o clamor daquele rei, e mandou o profeta voltar. O profeta volta lá e fala para ele que eu vou acrescentar mais 15 anos de vida para ele. Nós não podemos aceitar a derrota da nossa família, da nossa casa. Talvez você esteja passando por situações dentro da sua própria casa, e você olha e diz: não tem mais jeito para meu filho, não tem mais jeito para meu esposo, não tem mais jeito para minha esposa. Mas saiba de uma coisa: não desista, ore, clame a Deus por misericórdia, chore, jejue, entregue a sua família diante de Deus, projete a sua casa em Deus. A palavra do Senhor diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Nosso Pai, Ele é um Pai bondoso. Nosso Pai é o Pai melhor do mundo que você pode imaginar. E Ele não nos deixará desamparados em momento nenhum. Em momento nenhum, por nós clamarmos, Deus deixará de ouvir o nosso clamor. Deus nunca deixará de ouvir a nossa oração. Você pode ter certeza que Deus vai intervir na sua casa, na sua família. Projete a sua casa em Deus, projete a sua família em Deus, ore a Deus, dê exemplo dentro de casa, reúna com a sua família e faça um devocional. Ensina os teus filhos, não somente com palavras, mas com atitudes, a lerem a palavra de Deus, a dobrarem os seus joelhos e a orarem.
por mais pequeno que ele seja, porque quando ele crescer, ele vai se lembrar disso. Mesmo que um dia ele se desviar, um dia ele vai se lembrar que ele teve um pai que ensinou os caminhos do Senhor para ele. Um dia ele vai retornar para a presença de Deus. Clame pela sua família, não desista da sua família como fez esse sacerdote. Não desista da sua família, não desista dos seus, porque Deus, Ele ama as famílias. Nós vemos tanta tristeza desse mundo, tantas famílias desfeitas, casamentos desfeitos desse mundo. Nós, como povo de Deus, temos que fazer a diferença, temos que criar os nossos filhos para que sejam bênçãos no dia de amanhã, para que venham fazer a diferença no dia de amanhã, para que sejam tremendamente usados na mão do Senhor no dia de amanhã. Saiba de uma coisa: Deus confiou os filhos em tuas mãos, e se você não cuidar bem desses filhos que Deus confiou em tuas mãos, um dia você prestará conta deles. Pode ter certeza disso, que nós venhamos realmente lançar a nossa casa em Deus, a nossa família em Deus, porque tudo aquilo que nós fizermos, Deus vai nos abençoar. Amém? Gostaria que vocês colocassem de pé neste momento. Vamos orar a Deus. Deus clamar a Deus pela nossa casa, pela nossa família. E é o bem mais precioso que nós podemos ter nessa terra. Nem o sucesso compensa o fracasso da nossa família. Nem o sucesso compensa o fracasso da nossa família. Tenha isso em seu coração. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, pela família que o Senhor tem confiado em nossas mãos, pelos filhos que o Senhor tem nos dado. Senhor, nós não devemos ser negligentes como esse homem, como esse sacerdote, que não procurava exortar os seus filhos, não procurava ensinar os seus filhos na lei do Senhor. Que nós venhamos, ó Deus, em nome de Jesus, ensinar os nossos filhos, a nossa casa, com o nosso exemplo, buscando a Ti, com o nosso exemplo de devoção a Deus, para que eles possam um dia, ó Pai, fazer a diferença, para que eles possam um dia testemunhar as pessoas dizendo: eu tive um pai presente, eu tive um pai que me amparou, eu tive um pai que me abraçou, eu tive um pai que me deu carinho, eu tive um pai que me ensinou os caminhos do Senhor. O que eu sou hoje é por conta do meu pai e da minha mãe. Senhor, faça de nós bons pais, bons maridos, boas esposas. Pai, sabemos que o Senhor ama as famílias. Desde o princípio o Senhor criou a família, e ela não vai ser destruída. A nossa casa não vai ser destruída por esse sistema que o mundo está criando. Porque se nós lançarmos, se nós projetarmos a nossa família em Ti, Pai, nós seremos mais que vencedores. Como Josué fez, em momentos em que o povo estava adorando outros deuses, ele disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que nós possamos dizer isso: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pai, nos ajuda, Senhor, a cada dia estarmos mais firmes em Tua presença. Em nome de Jesus, Pai, eu peço que o Senhor me abençoe aqui, cada pai, cada mãe, cada filho, ó Deus. Que o Senhor possa, Deus querido, ensinar, ajudar a cada um, ó Deus querido. Porque nós dependemos de Ti, nós precisamos do Senhor, nós precisamos ser ensinados, porque sozinhos nós não podemos, sozinhos nós não conseguimos, ó Deus. Mas pela Tua força, pela Tua ajuda, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, nós somos mais do